Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao nosso Tech Talk de hoje. O que nos reúne aqui hoje é justamente esses muitos incidentes que ocorrem em épocas de Black Friday, todos os anos, sendo que a pauta central da nossa conversa de hoje são as diversas formas com as quais a gente pode atuar para fortalecer as defesas das empresas, tanto envolvendo práticas de segurança ofensiva quanto defensiva, contra um tipo muito crítico de malware que circula por aí há alguns anos já, que é o ransomware. Então, a gente trouxe aqui inicialmente alguns dados que a gente observou nos últimos anos, que foram coletados e compilados, inclusive, pela Simulate, que é o fabricante que a gente trouxe hoje para o nosso Tech Talk, justamente para mostrar para vocês de que forma a solução deles é capaz de contemplar um modelo de maturidade de segurança aí das empresas de ponta a ponta. Então, o objetivo do nosso Tech Talk de hoje é esse. Sejam muito bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar aí para vocês, pessoal. Deixa eu só confirmar se a tela está sendo compartilhada aí para vocês. Ainda não, né? Deixa eu já compartilhar aqui na sequência. Aqui. Agora sim. Perfeito, gente. Então, para quem não me conhece ainda, pessoal, o meu nome é Jonathan Arendt, eu sou o Principal Consultant responsável aqui pela área de Cybersecurity da Kigo. Eu sou um homem branco de barba falhada, com olhos claros, cabelo castanho escuro, e eu estou vestindo hoje uma camiseta de cor preta. O crachá da Kigo está sobreposto também à minha vestimenta, e eu também estou com um fundo preto da empresa, com o logo da empresa, a arte da empresa. Bom, falando brevemente sobre a minha trajetória, hoje, como eu falei para vocês, eu sou o head da área e também sou professor acadêmico e palestrante. Eu já atuei por muitos anos com soluções de cybersecurity com enfoque em DevSecOps e infraestrutura. Então, eu tenho algumas certificações voltadas para esses ramos, tá? Principalmente certificações da ICE Calcio. Então, são focadas justamente nesses conhecimentos aqui que eu falei para vocês. Além de alguns cursos técnicos, MBA focado em gestão de pessoas. Então, tem uma trajetória aí de mais de 10 anos nessa área e espero contribuir muito com vocês hoje, no nosso Tech Talk de hoje. Na sequência, vou apresentar o nosso convidado também, o Lucas. Muitos de vocês já devem conhecer ele no mercado, porque ele é realmente fera no que ele faz. Então, Lucas, vou passar a palavra aí. Obrigado, Arendt. Pessoal, bom dia. Prazer aí estar com vocês. Até aproveitando, fazendo aqui uma breve descrição, né? Estou vestindo aqui uma camiseta cinza de Shah the Sheriff. Estou com barba feita, cabelo curto, castanho. E é isso. Eu acho que tá beleza aí de descrição. Queria aproveitar e falar aí um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Então, também comecei na área de cybersecurity cedo. Desde suporte, né, até passando por consultoria, vendas, implementação de soluções e assim por diante. Aí passei por algumas companhias como Symantec, McAfee, né, algumas pessoas devem me conhecer aí dessas empresas. E hoje estou aqui na Simulate como arquiteto de soluções para Brasil e América Latina, tá? Então, espero poder contribuir com vocês aí nesse Tech Talk aqui daqui. Muito obrigado, Lucas, pela presença. Então, pessoal, eu estou com ele aqui em conjunto com o Thiago também, que vai nos ajudar aí a deixar mais acessível o nosso conteúdo também. E a ideia é justamente eu contextualizar a problemática para vocês, eu passar alguns desses dados preocupantes aí que a gente observa no mercado e passar depois a palavra ao Lucas para que ele faça uma demonstração prática dos produtos e da abordagem de segurança do Simulate. Então, bora lá, né, pessoal? Como é que a gente vai começar aqui, então, a abordar esse conteúdo? Primeiro, a gente precisa chegar num consenso sobre o que é o ransomware, tá? Apesar de que eu imagino que a maior parte de vocês que estão aqui já saibam o que significa, e qual é o tamanho do problema que envolve esse tipo de ameaça. Então, pessoal, o ransomware, ele vem da junção das palavras ransom com ware. Então, o ransomware, ele significa resgate, e o ware, ele é uma abreviação de software. Então, esse termo, gente, ele descreve um tipo de software que é malicioso e que é projetado para que, no final das contas, ele solicite um tipo de resgate, que na maior parte das vezes ele pode ser em dinheiro, Bitcoin, né, que acaba sendo aí meio que a mesma coisa, né?
Então, a própria Simulate tem um estudo que diz que existem 5 principais passos para que esses ataques de ransomware eles sejam performados de forma bem sucedida, gente. Então, a gente tem ali os passos de distribuição, onde o atacante ele vai enganar a vítima, tá? Para abrir um link malicioso ou um site malicioso. Depois, a parte da infecção, que é onde o malware ele se alastra, por meio, inclusive, do endpoint. Ele pode ser um ponto de partida para esse tipo de ataque. A comunicação, ou seja, o malware ele vai se conectar com o servidor do atacante, filtrando aí dados e procurando arquivos para criptografar. Eu ainda não estou exibindo nada aqui na tela, tá, gente? Só falando mesmo. Encriptação, que vai ser a criptografia dos dados propriamente dita, e a extorsão de dinheiro para a pessoa, né? Para a pessoa que foi o alvo desse ataque. Então, como é que a gente tenta colocar isso aí em caixinhas aqui para tornar mais fácil o entendimento? Eu separei para a gente, pessoal, 3 principais pilares, que são a infecção e a execução, a consolidação e a propagação desse ataque, e os impactos possíveis que podem ser observados a partir de ataques de ransomware. Então, gente, se a gente for começar aqui pelo ponto de partida na infecção e execução, a gente tem ativos de rede expostos. Eu não deixei aqui especificamente servidores, né? Porque a gente pode ter aí como ponto de partida servidores, endpoints e outros ativos em geral. Então, eu deixei ativos de rede expostos. Nesses ativos de rede expostos, pessoal, que possam estar desprotegidos, né? Os hackers eles vão naturalmente mapear vulnerabilidades que não estejam contidas, ou seja, não estejam mitigadas por soluções de WAF e whatever, qualquer outra que a gente possa encaixar aqui, tá? Na infraestrutura das empresas. Então, essas vulnerabilidades, elas podem ter assinatura ou não. Elas podem ter assinatura pelo CVE, CWE, que é Common Weakness Enumeration, ou elas podem simplesmente se tratar de um zero day, não sabemos. Bom, diversas técnicas elas podem ser utilizadas para a gente obter as credenciais, né, privilegiadas aí do pessoal, através de força bruta, pessoal, onde esses atacantes eles podem, como a gente bem sabe, adivinhar essas senhas ou chaves de criptografia de um determinado sistema a partir de repetidas combinações que eles possam aplicar aqui até encontrar a chave ou a senha correta, entendeu? Então isso pode acontecer, é muito comum, inclusive. E isso daí possibilita o quê? A descoberta de senhas fracas. Tem até um gráfico que circula no LinkedIn aí, que ele é bastante famoso, que contextualiza justamente a quantidade de tempo que se leva para explorar cada uma das senhas com base na complexidade delas, né? Então, é bem por aí que acontece aqui também, pelas infecções de ransomware. Bom, também é possível que esses atacantes, eles utilizem, gente, práticas de phishing, tá? Então, esses ataques por phishing, eles direcionam esses alvos, né, que sofreram um ataque, para clicar em links maliciosos ou em sites maliciosos, como eu havia falado. Então, através disso, a gente pode também observar a aplicação de técnicas de engenharia social, que, na verdade, nada mais é do que manipular as pessoas, a fim de obter informações privilegiadas aí delas. Tem até uma reportagem que circula no YouTube, dizendo a respeito de uma entrevista que o pessoal fez aí com o pessoal na rua, e perguntando para essas pessoas que passavam lá na Paulista, se eu não me engano, como é que era a complexidade das senhas que elas tinham para seus diferentes sistemas que acessavam. E as pessoas falavam, gente. Então, é uma coisa que é até meio automática, né? As pessoas acabam falando. E depois se dão de conta que falaram coisas que não deveriam ter falado. Então, a partir de práticas de engenharia social, a gente consegue captar muita coisa, tá? Com relação a informações privilegiadas mesmo. Bom, daí a gente tem aí ataques sendo performados por meio de vírus, por meio de e-mails maliciosos, né? Então, são várias as formas de ataque, as métricas que a gente vai poder aplicar aí para ter esse tipo de ataque se alastrando na empresa. Daí, já na fase de execução, pessoal, tá? Esses arquivos maliciosos, aí, principalmente o ransomware aqui, que a gente está falando dele, eles vão começar a obter acesso, tá, aos sistemas que eles precisam, e a partir disso, ele precisa ser executado para se consolidar e se propagar. Ou por meio de interação humana, ou por meio de um software que é disparado por meio também de interação humana. Tá? Então, a partir desse momento, o que acontece? Uma vez que o malware ele obtém acesso ao sistema, eles começam com as práticas de movimentação lateral, que basicamente é a capacidade de um invasor de se mover a outras terminações
de tecnologias diferentes que uma empresa ela pode ter para que um ataque seja bem sucedido. E depois ele pode aplicar também técnicas de escalação de privilégios, que é o aumento desses privilégios nesses sistemas, certo? Então, o que isso daí origina? Alguns impactos. Aqui, pela ação final, o que a gente tem? O atacante ele pode, gente, aplicar a encriptação dos dados, que nada mais é do que a criptografia desses dados, a exfiltração deles, que basicamente é ele transferir isso daí para um ambiente que ele vai conseguir trabalhar em cima desses dados para aplicar técnicas de extorsão, enfim. E ele pode também fazer o bloqueio ou a degradação do backup. E se a gente não tem um backup para restaurar, gente, é um problema isso aí, né? Então, ou mesmo todas essas práticas juntas eles podem aplicar, esses atacantes. E isso pode resultar em extorsão ou dupla extorsão, porque mesmo que a gente pague, por exemplo, para obter essas informações de volta, pessoal, isso não é uma garantia de que o ataque ele não vai ser performado mais de uma vez. Então, não quer dizer que se eu pagar para eles devolverem esses dados, isso não ocorra de novo, tá? Então, é bastante importante aqui que a gente tenha esse mapa, né? Sobre como é que o ransomware consegue aí se escalar dentro da empresa realmente, certo? Daí a gente tem algumas medidas preventivas aqui, que é conscientizar os usuários, aplicar políticas de segurança da informação, multifactor authentication, firewall, anti-malwares, anti-spams. A gente tem aqui a parte de segmentação de rede, monitoramento constante, segregação de roles and functions. A gente tem ali políticas de aplicações de patches recorrentes, autenticação forte, e a parte de backup íntegro, anonimização de dados, plano de resposta e detecção de incidentes, comunicar a NPD quando acontece algum problema, para que a gente tenha aí uma contenção de danos um pouco mais sofisticada, né, e rápida. Comunicação ao usuário de que algum dado em específico foi vazado, para que ele troque senha, faça todo o procedimento de segurança para que novos ataques não ocorram, né? Isso tudo beleza, a gente pode aplicar dentro do ambiente, só que não são pontos que vão ajudar a resolver o problema 100%, tá? A gente precisa atuar também de forma proativa, utilizando de soluções que se adequem ao programa do CETEM, pessoal. Então, o CETEM, só para contextualizar rapidinho aqui para vocês, é um programa criado pela própria Gartner, que ajuda as empresas a cumprir os pontos destacados nos 5 pilares que eles trazem para a gente, que são os pilares de identificação de escopo, discovery, a priorização dessas vulnerabilidades, a validação e a mobilização, para que alguma atitude seja tomada em cima desses gaps de segurança observados. Então, a Simulate ajuda a gente a implementar essas abordagens de segurança para ficar aderente a esse programa do CETEM de ponta a ponta, tá? Lucas vai explicar para vocês depois melhor, na prática, como isso acontece. Bom, gente, para eu não me estender muito aqui também, o primeiro de tudo, o que é importante a gente ter aqui em mente? É importante a gente entender que na América Latina a situação é de 5 a 6% mais grave quando a gente compara esses dados de exploração aí com outras regiões do mundo. Então, se a gente for pegar ali sobre as vítimas de ransomware por região, o que a gente tem aqui? Em comparação com as outras regiões do mundo, a América Latina e a Ásia como principais regiões que apresentam a taxa mais alta, vamos dizer assim, de vítimas de ransomware. Tá? Chega a ser de 33% e 34%, respectivamente. Enquanto se a gente for ver ali nos outros países, é tudo 28%, 26% e 25%. Tá? Então, e a América do Norte, ela está no meio, tá? Com 26% ali, mais ou menos. Então, o que acontece? É uma das principais taxas aí de exploração por ransomware no mundo, então a gente precisa ter isso em mente. E a gente precisa ter em mente também que os ataques por ransomware versus o tamanho da organização, como é que eles se dividem aqui? Empresas de todos os tamanhos, elas vão enfrentar esses riscos de ataques por ransomware, pessoal, não tem jeito, tá? As empresas de grande porte, se a gente for observar nesse gráfico aí, tem 32% de chance de sofrer nesses ataques, tá? Enquanto que empresas de médio porte têm 27% de chance. Já se a gente for observar as de pequeno porte, a gente tem 18% de chance de ser atacado por um ransomware, o que resulta em somente 5%, vejam bem, 5% a menos do que empresas com mais de 20.001 colaboradores, tá? Então não quer dizer, pessoal, o tamanho da empresa não é garantia de segurança contra essas ameaças. Todas estão ali
prestes a serem expostas em algum momento a esse tipo de ataque. O cenário ele realmente não é favorável. E o que isso daqui tem a ver também com Black Friday, tá? Tem a ver, pessoal, que em períodos de Black Friday o problema ele é ainda mais latente se a gente for observar, tá? Porque justamente, segundo uma pesquisa realizada aí pela ClearSale, só no ano de 2021, o número de tentativas de fraudes em compras online, ele cresceu 131,54%, se a gente for comparar com o ano de 2020. E já em 2022, no ano passado, foram 162 milhões de ataques cibernéticos dessa natureza. Então, realmente, esse tipo de ataque ele é muito mais latente em períodos de Black Friday, tá? Ainda trazendo mais um pouco de estatística aqui para vocês, gente, nem tudo é tão preocupante assim. Segundo a Silent, ainda tem uma pontinha aí de otimismo que a gente pode ter, tá? Se a gente for comparar aqui severidade com a duração desses ataques, o que acontece? Na severidade, o impacto dos negócios ele é mínimo para a grande maioria dos entrevistados que sofreram esse ataque por ransomware. Então, no geral, eles sofrem danos limitados tanto em gravidade quanto em duração, com mais da metade dos entrevistados sendo proativos e o suficientemente capazes de interromper esses ataques antes que eles se alastrem nas empresas. Então, a taxa de ataques mal sucedidos de ransomware, ele é bastante grande também. De forma que a gente tem ali como danos parciais ou danos consideráveis somente 26% e 19%, respectivamente. Tá? Depois, com relação à duração desses ataques, a gente tem aí 38% dos entrevistados que não tiveram seus serviços interrompidos, ou seja, sem interrupções. 49% desses ataques, se a gente for juntar ali os dois próximos indicadores, né, em poucas horas e alguns dias, a gente tem 49% dos entrevistados que tiveram serviços interrompidos por apenas poucos dias ou horas, e apenas 14% dos entrevistados que tiveram serviços interrompidos por uma semana ou mais. Então, o cenário ele é um pouco mais otimista do que a gente tinha pensado, tá? E é claro que algumas orientações são sempre válidas. A gente precisa conscientizar as equipes em pautas de segurança, aplicar patches regularmente, como eu havia falado, implementar soluções de e-mail filtering e web control, ter um plano para detecção e resposta a incidentes, e claro, né, de que forma a gente está protegendo essas empresas nesses percentuais que ela, de fato, é impactada. Tá? O cenário é um pouco mais otimista, mas ainda tem aquele percentual ali de 50 e poucos por cento que a gente precisa conter, né? Então, de fato, é nisso que a gente vai se ater hoje. Bom, aqui eu trago uma visão de quem é a Simulate para vocês, pessoal. Para quem ainda não conhece no mercado, passando rapidinho aqui. Ela é uma empresa que foi fundada em junho de 2016, que tem a liderança formada por especialistas de cibersegurança. Então, o Lucas é uma das pessoas que representa a empresa aqui no Brasil também, em conjunto com o Daniel Gomes. Tá? Tem mais de 500 clientes em 32 países aqui distribuídos pelo mundo. Presença global com escritórios em 16 países, São Paulo é um deles, tá? E é focada no crescimento com 141 milhões arrecadados já para práticas de segurança e evolução e sofisticação dos módulos nas quais a engine da Simulate atua. E ela tem, pessoal, aqui alguns reviews aqui em diversos órgãos, assim, né, que pontuam, né, a questão da sofisticação dos recursos de cybersecurity da empresa. Ela tem diversas pontuações extremamente boas aí, tá? De 4,8, assim, a média para cima. Então, eles foram considerados aqui como vencedores em 2022, ali em Excellence Awards em Cybersecurity. Eles têm esse reconhecimento. Depois, para a parte de simulação de ataque e brechas, também eles ganharam no ano de 2021 esse reconhecimento, tendo aí esse reconhecimento em diversos pilares aí da indústria de cybersecurity que são bastante importantes para a gente. A Gartner é um deles, tá? Então, vale ali dar uma olhada depois na internet o quão bem a Simulate está posicionada, tá? Daí, antes de passar a bola para o Lucas aqui, para ele demonstrar na prática, pessoal, não vou tomar mais muito teu tempo, Lucas. A gente tem aqui o ciclo de abordagem do CETEM, que é esse programa que eu contextualizei para vocês, onde a Simulate ajuda a avaliar os controles de segurança, otimizar os gaps, racionalizar em tecnologias, pessoas e processos para otimizar esses investimentos.
e provar a eficácia operacional para evitar desvios de segurança, tá? Então, aqui, gerenciamento de postura de cybersecurity. É a abordagem que o Simulate ele foca, tá? É um gerenciamento de postura de cybersecurity, em diversas terminações da infraestrutura da companhia. E, pessoal, para passar a bola já para ele aqui, o que eu trago para vocês aqui, por último? A gente vai colocar alguns pilares aqui em pauta para entender a capacidade das entregas do Simulate. Então, na linha vertical, a gente vai falar sobre o Red Team automatizado, simulação de ataques e gerenciamento de superfície de ataque, que nada mais é do que o CART, o ASM e o BAS, tá? Que são os produtos da Simulate, que são, respectivamente, o Continuous Automated Red Teaming, o BAS, que é o Breach and Attack Surface Management, e o ASM, que é o Attack Surface Management. E ali nas linhas da horizontal, perdão, a gente vai ter a linha de base inicial, otimizado e avançado, que são os níveis de maturidade, né, para aplicar esses controles de segurança de forma proativa. Então, aqui em Red Team automatizado, que é algo oferecido pelo CART, aqui da Simulate, eu tenho simulações de phishing que podem acontecer, testes de identidade e acesso, pen teste de rede automatizado, inclusive. Daí eu passo para o BAS, que é o Breach and Attack Simulation. Eu tenho a validação dos controles core de segurança da empresa, o mapeamento das ameaças de forma bastante imediata, a priorização de risco dessas vulnerabilidades, a validação de controles de DLP e WAF, para ver se eles estão realmente atendendo conforme esperado, o mapeamento de full kill chain, de cenários full kill chain, inclusive, validação de aplicação e cloud, então da postura de segurança de aplicações e cloud num geral. Depois, cenários de ataque personalizados e, por fim, o mapeamento da superfície de ataque externo, pessoal, com a descoberta de ativos, gerenciamento de superfície de ataque interno, postura de segurança em nuvem também, como eu havia falado, e mapeamento do caminho de ataque, para eu entender onde é que eu posso interrompê-lo, tá? Inclusive integrando com diversas tecnologias aqui de mercado. Daqui a pouco eu posso integrar com uma ferramenta de DLP, de endpoint, de EDR, XDR. Então, o Simulate ele abre a possibilidade para isso, tá? Sempre cumprindo ali as questões do programa do CETEM e aumentando o nível de maturidade das empresas. O que eu quero falar com isso, né, pessoal? O que eu quero concluir com isso? Que a gente tendo uma plataforma que vai simular ataques de ransomware, por exemplo, a gente pode entender dentro da empresa que a gente está simulando esses ataques, onde é que esse ataque ele vai ser contido, até onde esse tipo de ataque ele vai se perpetuar dentro da empresa, tá? Se é que ele vai ser interrompido, entendeu? Então é esse o objetivo que a gente traz aqui hoje para vocês, e naturalmente o Lucas ele vai mostrar aqui a parte prática do Simulate, como é que a gente pode atender isso no dia a dia, implementando a solução na empresa. Lucas, vou te passar a palavra. Antes disso, só queria reforçar, pessoal, dúvidas, vocês podem ir mandando aqui que a gente plota na tela e esclarece, tá bom? Tá contigo, Lucas. Obrigado, Ari. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal, só um instante, por gentileza. Todos conseguem enxergar minha tela aqui? Sim, sim. Uhum. Legal. Primeiro, pessoal, eu acho que vale a gente fazer um contexto aqui rápido, né? De como que a Simulate funciona, tá? Então, primeiro ponto, a Simulate é uma solução que, através de simulação de ataque, ela consegue identificar gaps de segurança no seu ambiente e te ajuda a priorizar esses riscos, fornecendo, além disso, um manual de mitigação, tá? Então, a gente faz o assessment, identifica o gap, identifica os pontos necessários para a tomada de atenção e ainda te provê o Mitigation Guidance, para que você possa corrigir esses caras, né? Fazer ou revalidar, né, esse assessment de forma contínua e ver sua evolução constante do processo do ponto de risco aí do seu ambiente, tá? Além disso tudo, o que a gente consegue atender quando a gente fala um pouquinho de casos de uso? Primeiro, validação de tempo de resposta de resposta e detecção CSIRT SOC, tá? Quanto tempo o CSIRT ou SOC demora para levantar a mão, para abrir um ticket, porque um ataque ocorreu.
Outro ponto, verificar quais tecnologias estão sobrepostas, tá? Para que você tenha investimento mais inteligente aí nas próximas renovações de software. Tá? Então, faz validação, habilita um módulo, desabilita outro módulo, vê como que a sua postura ela muda de acordo com essas tecnologias que você habilita, desabilita ou adquire, etc. Um outro ponto importante, né? Agilidade na escolha de soluções tecnológicas durante uma POC, por exemplo. Tá? Estou falando, assim, alguns casos de uso, tá? Não estou falando todos. Uma POC, por exemplo, né? Eu tenho 3 soluções, eu preciso avaliar elas, a gente sabe que isso toma tempo. Né? Com o Simulate, você pode fazer a simulação nessas soluções e ver qual que te apresenta aquele melhor score, quem que saiu melhor tecnicamente naquela POC, tá bom? E entre outros casos de uso. No geral, ponto importante, agora que vocês estão vendo aqui minha tela, a Simulate é uma plataforma SaaS, tá? Então vocês não precisam de servidor ou alguma máquina virtual no ambiente para que a solução funcione. E aí, se você olhar bem aqui nesse painel, o que a gente consegue reparar, tá? A plataforma ela é totalmente alinhada com o conceito de Cyber Kill Chain MicroAttack. Inclusive, se a gente for fazer uma assimilação com os dados que o Arendi apresentou, né, que o atacante ele inicia ali, vai mandar um phishing, por exemplo, do phishing, o usuário vai clicar no link, e aí o proxy supostamente deveria bloquear. Se o proxy não bloquear, o usuário vai clicar no arquivo e vai clicar no link, vai baixar um arquivo malicioso. Supostamente o endpoint deveria te ajudar e te apoiar nesse ponto, né? E aí o ransomware, uma vez que é executado aqui, ele pode tentar se propagar, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, parte de propagação. E uma vez que ele se propaga, ele talvez chegue nos seus objetivos, que pode ser, por exemplo, uma exfiltração de dados, ou encriptar um dado para pedir resgate, etc. Tá? Então, como vocês podem ver, a plataforma está alinhada com o conceito, tá? E a gente consegue facilmente replicar essa dinâmica de um ataque de ransomware dentro da plataforma para que vocês possam validar aí os controles que vocês possuem, tá? Então, a gente entende aí, quando a gente fala do conceito de Cyber Kill Chain, a gente tem os controles, a Simulate, após as simulações dos ataques, a gente consegue pontuar aqui os riscos atrelados a cada controle seu, e no final a gente tem aqui um overall score, tá? Ou seja, apresentando aqui o overall score total do seu ambiente, beleza? Algumas simulações aqui requer um agente para ser instalado, mas esse agente ele não precisa ser instalado em todo o seu parque, uma vez que a gente precisa de o quê? Máquinas baselines, ou seja, computadores baselines. Tá? Nós temos clientes aí, por exemplo, com mais de 150 mil colaboradores, é um ambiente relativamente grande, e o pessoal está chegando, sei lá, em 20 agentes no máximo. Tá? Então, porque é por baseline, não tem necessidade de fazer deploy de agente em tudo qualquer lugar. Beleza? Outras simulações não são necessárias, né? Principalmente quando a gente fala aqui de validação de Web Application Firewall, ou Phishing Awareness, ou Attack Surface Management, né? Nesses casos a gente não precisa. Beleza? Então, de novo, né? Cada simulação fornece um nível associado ao risco, mostra as pontuações, e aí a Simulate fornece aí uma visão abrangente de todo o cenário de risco. No final, a gente consegue te fornecer o quê? Orientação para fechar esses gaps. Então, quando eu vou nos detalhes desses assessments que foram executados, o seu time ele consegue ter um painel de remediação, tá? Consegue ter lá um manual, basicamente, beleza? Então, com tudo que deve ser feito para reduzir esse risco que está exposto no momento, beleza? E aí, aqui, olhando diretamente para o painel, a gente já consegue observar que você já consegue ver aonde seu esforço deve ser aplicado, tá? Será que deveria ser na educação do usuário, depois de uma simulação de phishing, né? Depois de um assessment de phishing awareness? Ou seria numa solução de anti-spam, depois que você descobriu que a sua solução anti-spam está permitindo a passagem de links maliciosos, tá? Ou seja, ela analisa arquivos maliciosos, mas não analisa link. Então, o link passa 100%. Ou então, seria, por exemplo, investir numa companhia que possa me ajudar a tunar o meu endpoint security. Tá? Então, eu não tenho aqui algumas políticas muito bem configuradas, ou então foram criadas exceções sem eu perceber. Eu preciso tunar esse produto, eu preciso, sei lá, defender o budget para adquirir um módulo para que essa postura do meu endpoint security seja melhorada. Tá? E esses assessments, ponto importante, é que a plataforma ela consegue simular esses ataques sem nenhum impacto no ambiente. Tá? Então, a gente faz POC, por exemplo, em produção. Tá? Então,
pode executar em produção, na verdade, ele deve ser executado em produção, não deve ser executado no ambiente de homologação, tá? Porque a gente vai validar o teu ambiente real, a gente não vai validar um ambiente homologado, a não ser que o seu ambiente homologado seja uma réplica, de fato, do seu ambiente real. Beleza? Agora, só lembrando um pouco dos dados apresentados pelo Arendi, né? Faz sentido a gente dizer que o Rensor ainda é a principal preocupação das empresas. E ainda é o principal motivador na hora que a gente tenta investir em segurança. Então, quando a gente vai investir em segurança, automaticamente a gente pensa ali no Rensor. Né? O Rensor ainda é o cara que mexe bastante com a gente. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático, tá? Mas assim, como a plataforma ela oferece diversos recursos, eu vou focar no que a gente poderia fazer em cenário de Rensor. Não tudo também, porque a gente não tem um tempo hábil para mostrar tudo que a gente conseguiria fazer do ponto de vista para te apoiar nessa jornada contra a Rensor, mas a gente vai focar nesses detalhes, beleza? Então a gente tem outros itens que a gente não vai detalhar, mas para a Rensor especificamente, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu queria compartilhar aqui este e-mail aqui com vocês, tá? Então imaginem receber esse tipo de e-mail. Pessoal, até aproveitando, vocês conseguem ler? Arém, Thiago, tá beleza? Então, a gente tem um e-mail aqui, beleza? Imagine você receber o seguinte e-mail. Bom dia, Roberto, tudo bem? Fiquei sabendo hoje de uma nova onda de Lockbit 3, ou Lockbit no geral, beleza? Que tem como target o nosso setor de indústria. Poderia, por favor, validar se as nossas soluções possuem a capacidade de bloquear esse cara? Aproveitando essa onda de ransomware que está rolando, estamos com algumas iniciativas para evitar que o pior aconteça por aqui. Vou listá-las para você. Act now, ou seja, vamos agir agora, né? Precisamos ter certeza que as nossas soluções estão realmente nos protegendo contra a ransomware. Se identificar algum gap, ou seja, se você identificar algum gap, teremos que ao menos mitigar esses riscos para aprovação de budget para os projetos 2024. Ou seja, se eu preciso adquirir tecnologias, por exemplo, para me proteger, eu preciso fazer novos investimentos, seja em tecnologia, processo ou pessoa, eu não tenho tempo hábil agora, tá? Então eu preciso mitigar esse risco agora para que eu tenha tempo de fazer o quê? O segundo passo, inclusive. Devido aí às limitações do budget e com base na sua análise, faremos a definição de roadmap para 2024, com foco nas áreas identificadas com maiores riscos. Beleza? E para finalizar, a propósito, você tem alguma métrica ou rate, né, de detecção e SLA de resposta a incidente contra a ransomware no nosso CERT SOC? Ou seja, a métrica tanto para detecção quanto para resposta. Beleza? Márcio Machado Ciso. Ok? Então, a gente tem aqui um exemplo do ponto de vista da necessidade que foi colocada aqui, a gente tem algumas tarefas aqui que precisam ser executadas, né? Então, validar os controles contra o Lockbit, né? Como que eu sei que as minhas soluções vão bloquear o Lockbit de chegar ou não? Pô, imagina se eu tiver que criar um Lockbit do zero e simular ele, fazer um reversing nele, pedir para o time recriar ele, etc. Ou então preparar um ambiente de homologação para isso. Avaliar os controles de forma geral contra a ransomware, né? Como que eu vou pegar aí diversos ransomware, diversos comportamentos e simular? Né? Eu poderia, sei lá, contratar uma consultoria para simular táticas e técnicas relacionadas a ransomware dentro do ambiente. Isso seria custoso, de certa forma, né? Identificar aí os gaps na tecnologia e aplicar melhoria nos gaps, é outro item, né? Então, como que eu vou definir, além de eu fazer esses assessments, eu identificar o que precisa ser melhorado? Como que eu vou saber que aquela técnica específica que foi executada poderia ser mitigada utilizando uma GPO do Windows, que você precisa ir lá no GPA Result, etc. Então, também é outro item trabalhoso. E aí, definição de estratégia para o Roadmap 2024. Né? Então, para eu definir estratégia, eu preciso fazer uma análise aí no que eu já tenho hoje e qual a capacidade dessas tecnologias e como que eu vou medir a resposta do meu C-Search, né? Ou seja, o que eu vou fazer? Pô, vou ter que criar um kill chain de ataque completo, né? Simular um ataque completo, contratar uma empresa talvez para fazer isso por mim, para poder validar aí contra o meu CERT-SOC. Eu poderia dizer aí que para responder esse e-mail eu levaria pelo menos aí, na média, o pessoal levaria uma média uns 3 meses, tá chutando mais ou menos, beleza? Então, qual que é o ponto aqui? Observando esse e-mail, como que a Assignment ela pode te ajudar a atender essas tarefas. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para a console. Então, primeiro ponto, né? Só lembrando. Poderia, por favor, validar se as nossas soluções possuem capacidade para bloquear esse cara? Com o Assignment,
a gente tem um dos módulos aqui no cenário de base, chamado de Immediate Threads, tá? Esse cenário de Immediate Threads, ele traz o quê? Ele basicamente traz um conjunto de ameaças, né, que ou tem algum impacto relevante no mercado, por mais que elas sejam um pouco antigas, se ela tem alguma relevância, ou elas são atuais. Então, uma ou outra. Ou elas são muito novas para elas estarem neste cenário, ou elas são muito novas, ou elas têm algum impacto, alguma relevância muito grande, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, atualizar, só um instante, cenários, Immediate Threads. Beleza, então o que a gente pode fazer? Do ponto de vista dos cenários que nós temos, deixa eu ver se tem algum filtro aplicado, tal, não tem nenhum filtro aplicado, ok. O que a gente pode fazer? Vir aqui no Immediate Threads, ok, e eu já posso facilmente digitar, por exemplo, Lockbit. O que ele vai trazer aqui para mim? Diversas ameaças que têm algum contato com o Lockbit direto e quais os seus respectivos IOCs, beleza? Então, para eu fazer validação contra os meus controles, eu posso facilmente selecionar essas ameaças, né? Vou pegar aqui esses 3 exemplos aqui, 4 exemplos. Né? Então, Lockbit, Ransomware Unlocker, Lockbit Ransomware Abuse, Windows Defender, enfim, tem vários. Isso não significa que esses caras também não tenham Lockbit, tá? O nome tá diferente porque é o nome da ameaça, mas eles podem usar Lockbit na sua essência, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, talvez a gente veja aqui alguma informação detalhada que ele usa ou não. Aqui, ó, Lockbit. Beleza? Então, eu vou selecionar aqui alguns itens e eu posso selecionar essas ameaças. E aqui eu consigo ver os IOCs que serão validados dentro do meu ambiente. A pergunta é, se eu executar essas ameaças, né, essas simulações dentro do meu ambiente, o meu anti-spam vai impedir que esses arquivos venham em anexo? Tá? O meu proxy vai impedir o download desses arquivos? O meu proxy ou meu web filter bloquearia o acesso a essas URLs? O meu EDR ou o meu antivírus vai bloquear a execução desses caras? Tá? Então, o que a Symantec faz é pegar esses caras aqui e validar contra o seu ambiente. Então, eu seleciono as ameaças imediatas que eu quero testar, seleciono o target, tá? Então, posso selecionar aqui qual a máquina ou em qual ambiente ela está, beleza? E aí, a partir daqui, eu posso selecionar qual integração que eu quero fazer. Qual que é a importância da integração? Quando eu faço essa simulação, eu posso ir e abrir um ticket com o meu SOC para saber se eles detectaram, ou eu posso integrar Symantec para Symantec te responder se as suas soluções tecnológicas detectaram, tá? Ou seja, na própria console da Symantec, a gente consegue integrar com o teu EDR, com o teu EPP, com o seu CIEM, né, Splunk, etc. E a gente faz queries, né? Assim que a simulação é executada, a gente faz uma verificação se o seu SOC viu aquilo ou não. Isso é super importante, porque quando você vê que alguns pontos não foram identificados, você sabe que o SOC, por exemplo, ele está meio cego naquelas táticas, naqueles IOCs especificamente, beleza? Ou seja, acabou passando batido e você coopera automaticamente com a melhoria de detecção na outra ponta. Tá? Então, a gente fala novamente aí de melhoria de postura de segurança. Tá? Uma vez que eu seleciono, eu simplesmente seleciono o launch, e esse assessment ele passa a ser executado. Beleza? Quando eu finalizo o assessment, eu consigo responder, né? A gente consegue responder quais desses IOCs passaram e em quais tecnologias passaram. Vou pegar aqui alguns exemplos, ó. Os do Lockbit aqui, já tem alguns de Lockbit aqui, por exemplo. A gente pode pegar qualquer um, tá? Vou pegar um que passou bastante, ó. Vamos ver. Beleza, ó. Nesse cenário que a gente consegue ver que o Email Gateway deixou passar esses dois IOCs, que o Web Gateway permitiu passar esses dois IOCs e que o Endpoint deixou passar, né, bypassou esses IOCs. Eu posso filtrar aqui que foi bloqueado. Vamos ver se teve algum item bloqueado. Ó, nesse exemplo aqui, um item só foi bloqueado. Tá? Lembrando que é um ambiente de demonstração, poderia ter mais bloqueios aqui no Web Gateway, mais bloqueios no EPP, mas você tem o resultado do que de fato penetrou aí no teu ambiente, né? E aí você tem as informações, obviamente, né, de qual que é esse IOC, quais que são o Assessment ID, quais que são os hashes atrelados a esse cara, se teve algum evento gerado
controles de detecção ou não, beleza? E, obviamente, você pode utilizar desses dados para importar também nos seus controles, beleza? Eu posso também pedir aqui um report summary. Vou pegar até um outro exemplo para a gente baixar um report summary, para vocês verem a diferença. Para um outro item, vamos ver como que está este cenário aqui. Ó, aqui a gente já tem um cenário um pouquinho melhor. Beleza? E aí eu consigo gerar também um relatório um pouco mais executivo. Beleza? Faço download aqui do relatório. Opa. Vou gerar um novo aqui, pessoal. Só um instante. Edit threads. Eu acho que meu Chrome deu algum ruim aqui. Deixa eu pegar os downloads aqui, pessoal, só um instante. Deve estar aqui em downloads. Chrome. Downloads. Beleza, está aqui, ó. Immediate threads. Beleza? Então aqui a gente consegue ver as soluções que mais passaram, tá bom? Ou seja, que mais tiveram falhas aí no momento da detecção. Alguns passos de mitigação, como a gente mencionou, sempre tem mitigação em qualquer assessment realizado pela Assignment. E aqui, né, segregado aí quais IOCs foram penetrados ou foram bloqueados, beleza? Então aqui o que foi penetrado aqui do ponto de vista do Web Gateway, beleza? Algumas URLs, etc. E do vetor de endpoint, tá? Então aqui nesse caso teve bloqueios aqui por parte do endpoint. Ok? As avaliações da Assignment são um ponto importante, né? A gente sempre define o score baseado em NIST, CVSS e DRED de Microsoft. Tá? Então a gente basicamente categoriza aí por seguro, low risk, medium risk e high risk. Tá? Então todo o assessment ele é baseado também nesses níveis de score. Tá? Então a gente tem frameworks de mercado para poder trazer essas informações para vocês. Beleza? Segundo ponto, né, que a gente falou, é avaliar todos os controles de forma geral contra ransomware. Então, a gente já respondeu a primeira pergunta, o quão seguro nós estamos contra o Lockbit e o que a gente já tem base para se proteger contra o Lockbit, ou seja, tomar uma ação agora, né, para poder investir, fazer novos investimentos depois. Então, eu já posso pegar esses IOCs, importar nas minhas soluções, eu já posso ver se tem algum controle faltando ali que poderia, de fato, bloquear o Lockbit ou não. De forma rápida, eu já respondi a primeira pergunta. Segunda pergunta, né? Segundo ponto, avaliar todos os controles de forma geral contra ransomware. Aqui a gente sai somente do Lockbit, a gente fala de ransomware no geral. Tá? O que a gente pode fazer com o Assignment? Eu posso pegar aqui cenários, e aí é um ponto importante. Lembra que eu mencionei com vocês? Nós conseguimos validar diversos itens. Aqui a gente fala de Web Application Firewall, Proxy, Email Gateway, etc. Para esse exemplo, para a gente não fazer isso em todas, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o Endpoint Security. Tá? Então, obviamente, eu poderia fazer para qualquer uma delas. Mas para vocês entenderem, eu posso simplesmente pegar Endpoint Security. A Assignment ela fornece alguns templates do que eu quero validar para esse Endpoint Security. Então, eu posso ver e responder o quão meu Endpoint Security está protegido contra rootkits, o quão ele me protege contra o worm, o quão ele protege contra Trojan. Né? Nesse caso, a gente vai, de fato, executar contra ransomware. Tá? Então, eu posso selecionar aqui o template de ransomware. Aqui dentro tem um cenário gigantesco, ou diversos cenários, na verdade, né, relacionados a ransomware. E aí eu posso, novamente, selecionar o meu target e a integração, fazer um agendamento desse assessment ou executar agora, beleza? Então, dessa maneira, eu já consigo responder a segunda pergunta, né? Qual a postura de segurança geral do ponto de vista de execução de ransomware para todos os meus controles? No exemplo, a gente deu aqui para Endpoint Security, tá? Lucas, eu gostaria de criar o meu próprio template. É possível customizar ou tenho que usar esses templates existentes? Você pode criar o seu template customizado. Aí, no caso aqui, por exemplo, eu quero validar o Windows,
quero, né, vou fazer um teste aqui em Windows, posso iniciar aqui um PowerShell Stager, por exemplo, um PowerShell Stager para o delivery, né, o método de entrega desse payload, por exemplo. Posso executar a ofuscação, né, ou seja, fazer com que essa execução seja ofuscada. Posso selecionar o execution method que eu quiser, né, ou seja, DL injection, posso regsvr32, ou então um word macro, como que ele vai executar esse payload, beleza? E qual que é o comportamento desse malware. E aqui eu posso brincar, né? Eu posso, sei lá, por exemplo, pegar um Trojan que faça um screen capture, por exemplo, tá? E aí eu seleciono esse cara. Eu posso também pegar um ransomware, beleza? Que conecte a um remote key server, né? Um ransomware remote key, para que ele execute aí uma encriptação com base numa chave que esteja publicado no server. E aí eu tenho aqui mais cenários que foram gerados baseados aqui nas minhas escolhas. Beleza? Uma vez eu tenho esse template pronto, ele vai ficar disponível aqui para mim, eu posso executar. Mas beleza, vamos à resposta da segunda parte, né? Do ponto de vista de ransomware, executamos o cenário contra endpoint. O que a gente consegue ver? Eu vou vir aqui em Dashboard. Vamos ver o relatório que foi executado pelo Assessment de Endpoint. Se eu tivesse executado só o de ransomware, ele estaria aqui como template de ransomware. Como eu quero trazer um pouquinho mais de informação para vocês, vou pegar um best practices, que tem um pouco de cada um, só para vocês verem, tá? Então, ele não fala só de ransomware, a gente vai focar em ransomware, obviamente, mas para vocês verem que tem outras validações, tá? Vamos lá. Behavior. Esse daqui é ransomware behavior. Best practices. Bom, aqui, pessoal, vamos lá. Se a gente tivesse selecionado um template, né, de best practices, ele testa um pouco de cada um. Tá? Então, aqui é o resultado que a gente consegue ver e te responder, por exemplo. Quanto por cento de ransomware bypassou os meus controles de endpoint security? Quanto por cento de worm? Quanto por cento de trojan? Quanto por cento de arquivos por base de assinatura? Né? Então, aqui eu te respondo que de 343 cenários de ransomware, 56 passaram. Tá? Esse assessment ele não teve uma integração nenhuma, por isso que a gente não vê o cenário de detecção, tá? Mas eu consigo dar essa visão para vocês. Agora, se eu pegar um cenário onde teve uma integração feita, tá? Então, deixa eu pegar... Será que é um cenário de Trojan? Deixa eu pegar um de ransomware especificamente. Ransomware Defender. Esse cara aqui, ó, Small Test. Aqui eu já consigo ver que teve detecção, tá? Então, eu te respondo uma segunda parte, beleza? Então, eu executei. Aqui um exemplo foi um template reduzido, tá? Então, foram executados 6 ransomwares, 4 foram bypassados e os 6 foram detectados. Mas a gente pode ver aqui embaixo, em Trojan, que teve um gap. Né? Então, foram executados 9, 3 foram completados, mas só 7 foram, de fato, detectados. Né? Então, teve um gap aqui no SOC na hora da detecção. O que a gente consegue ver do ponto de vista de ransomware? Se eu selecionar o ransomware, eu consigo ver o que gerou evento, o que gerou alerta, tá? E eu consigo ver o detalhe desse cenário. Ou seja, o que foi executado, o que foi simulado do ponto de vista de ransomware. A gente vê a entrega do payload, o que aconteceu no meio do caminho, né, os arquivos que foram encontrados aqui para encriptar os dados, né, o encryption key, e finalmente aqui os dados eles acabaram sendo encriptados no final. Ponto de vista de postura, né? Se eu posso, por exemplo, selecionar aqui, ó, baseado numa integração CrowdStrike, né, por exemplo, o ponto aqui é o seguinte, o atacante, se ele tivesse chego aqui no ponto 4, ele poderia ter trocado de tática aqui, tá? Então, lembre que esse status, ele vai completed, 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 ele poderia dar stopped aqui no 5, ou seja, o anti-malware poderia ter barrado. E aí ele não ia chegar até o final, que tá beleza, é o que a gente procura, no final das contas, é impedir o atacante de encriptar o dado, beleza? Só que a ideia é, quanto mais a gente impedir esses stages de executar, melhor, porque o atacante ele pode mudar a tática aqui e conseguir chegar no último passo. Então, o que eu posso fazer? Para cada passo desses, eu tenho
qual que é a forma que você detecta esse passo, né? Então, suponhamos que você não tenha detectado isso no SOC ou em nenhum outro lugar. Então, você tem o guidance de como detectar, você tem um guidance de como mitigar para que isso não aconteça futuramente, e você tem Sigma Rules para que você possa, por exemplo, pegar um Sigma Rule e jogar, né? Pedir para ele gerar a regra de detecção para que você possa jogar no teu CIEM, por exemplo, né? Que aumenta aí sua capacidade de detecção automaticamente. Beleza? Então, aí a gente resolveu outro ponto, né, que é aplicar as mitigações necessárias. Tá? Então, validamos todos os controles, imaginando que a gente fez esse assessment em todos os controles, não só no endpoint, e aplicamos a mitigação necessária. Agora, validação de tempo de SOC, que é um ponto importante. Como que eu valido o tempo de resposta do meu SOC? Eu posso executar o que a gente chama de full kitchen cenários. Tá? Então, venho aqui em base, eu pego full kitchen cenários, eu busco um full kitchen cenários aqui, como por exemplo a PT38, né? Então, qual o tempo médio de resposta do SOC Search para respostas em ransomware, né? Para um full ataque de ransomware. Que eu posso chamar um APT32, que ele vai mandar um e-mail para a vítima com um documento Word anexado, contém uma macro que, uma vez que é executado, roda um Fix Key Ransomware que vai encriptar os arquivos na máquina. Então, eu posso selecionar os targets e dar um launch. Qual que é o resultado que eu vou ver disso? Tá? Bem parecido, eu posso vir aqui em Full Kitchen Cenários e aí eu consigo acompanhar a execução, beleza? Qual que é o grande esquema? Quando que o assessment foi executado? 6h40, por exemplo. Desse horário, qual foi o tempo que o SOC demorou para levantar a mão para falar de uma possível detecção, tá? E aí você consegue validar se demorou muito, se passou 1 hora, 2 horas, etc, tá? Aqui no caso, ó, vocês viram, tem um successful, né? Então teve um bloqueio aqui no meio, ainda bem é o que a gente estava esperando. Beleza? Um ponto aqui adicional, tá? Então a gente respondeu já a próxima pergunta. Um ponto adicional agora, que é um plus, além daquele e-mail, que é responder o quanto que um ransomware se propagaria no seu ambiente. Então, se uma máquina só for infectada hoje, beleza? Quanto que o ransomware poderia se propagar? Será que ele infectaria todo o meu parque ou não? Aí a gente consegue fazer essa validação no seu ambiente, considerando uma máquina paciente zero, até onde ela conseguiria, de fato, chegar, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. E aí a gente consegue te dar uma visão como essa, beleza? Isso é super importante. Então, olha só, será que a minha máquina que foi explorada na DMZ chegaria no meu Active Directory? Será que o meu usuário, na rede local de usuário, se ele for comprometido, ele chega no meu servidor de arquivos críticos e sensíveis, dados sensíveis, confidenciais, né? Será que ele conseguiria se espalhar o quanto na minha rede? Até onde ele conseguiria chegar? Tá? E aí a gente consegue te responder essas perguntas e, inclusive, te dá o caminho que esse atacante percorreria para chegar nesse domain controller, por exemplo, com ativo crítico, te trazendo todos os detalhes e quais técnicas de ataque foram utilizadas para chegar nesse DC. Tá? Então, será que o ransomware chegaria ali? A Simon te responde que sim. Tá? Ou que não, né? Óbvio. E aí, obviamente, a gente tem as mitigações para cada um desses steps de propagação, que é de suma importância. Né? Uma vez que eu aplico essas mitigações, eu reduzo a possibilidade desse ransomware se propagar na minha rede. Tá? Esse cara é um dos sucessos que a gente fala aqui na Simon, porque a maioria das vezes que a gente executa, a galera não bota muita fé, fala, olha, vou te colocar no ambiente isolado que eu tô com medo disso aqui se propagar, com medo de que cause impacto. Não causa, tá? Mas às vezes o pessoal tem medo e coloca isolado. E quando a gente valida, passa. Ou seja, aquele lugar que a gente achava que estava isolado, não estava bem isolado, tá? Mas não causa nenhum impacto. Beleza? Para finalizar aqui, pessoal, só navegar um pouquinho aqui na parte de report. Então a gente pode gerar um relatório, primeiro acompanhar aqui a performance, né, dos meus controles de melhoria de performance ou não, o benchmark, né, qual que é a tua segurança de endpoint security, WebGate, etc., comparado com seus pares de indústria, e eu posso gerar aqui um relatório executivo automaticamente, né, também, para que seja compartilhado, não só relatórios executivos, quanto técnicos com mitigações também, tá, pessoal? É só carregar um pouquinho. Tá gerando o arquivo. Enquanto tá gerando esse arquivo, né? Tá aproveitando aqui, né? Enquanto tá... já gerou. Vamos lá.
Ah, tá explicado. Só enquanto tá gerando, pronto, vamos lá. Só enquanto tá gerando o arquivo, eu vou vir aqui rapidamente aqui para responder a última pergunta aqui do CISO, né? Ou seja, definição de roadmap. O que eu preciso fazer do ponto de vista de Rensor? Que a gente tem um dashboard bem interessante, que ele te mostra o nível de exposição por vetor, tá? Então aqui facilmente a gente já consegue identificar que eu estou mais exposto contra a Ensor no meu próprio endpoint security. Tá? Então tem aquisições, seria no endpoint security que eu tenho que investir agora, seria no email gateway, qual que está mais suscetível a Ensor? Seria no proxy? Tá? Então a gente responde o último passo. Tá? Então repare aqui que o assignment você conseguiu melhorar sua pulseira de segurança, você validou o risco de uma ameaça, emergência te afetar, né, como o Lockbit, por exemplo. Você teve o guidance de mitigação de como se proteger e reduzir esses riscos. Você teve dados suficientes para definir um roadmap de forma estratégica, sem custos financeiros desnecessários, né? E você conseguiu dados para melhorar o tempo de resposta do seu SOC Search. Tá? Pessoal, acho que não sei como que a gente está de tempo aí, Aren, Thiago. Aqui a gente tem mais 3 minutinhos, mais ou menos. Uhum. Tá. Beleza, vamos abrir para perguntas? Perfeito, vamos sim. A Yasmin ela vai plotar aqui para a gente na tela. Gente, vale aqui né, aproveitando o ensejo, teve um ataque, né, esses tempos aí no MGM Resort, se eu não me engano, começou pelo Bellagio, né? Um ataque de ransomware. E justamente o grupo responsável pelo ataque, que aplicou engenharia social com um cara que trabalhava lá no suporte de TI da MGM, e o passo seguinte foi, né, depois desse telefonema, em 10 minutos, o cara já estava explorando ali o ambiente, tá? Então, só para reportar aqui para vocês. Bom, aqui na tela veio uma pergunta dizendo que, assim, preciso contratar todos esses módulos em conjunto ou posso evoluir gradualmente? Acho que a pessoa se refere aos módulos do Simulate, né? E aí, Tá bom. Lucas, pode evoluir gradualmente, né? Claro, claro, dá para incluir gradualmente, sim. Tá? A gente basicamente separa por 4 grandes grupos, tá? Que é BAS, ASM, que é o Attack Surface Management, o CART e o Advanced Cenários. Quando a gente fala de BAS, já contempla aqui boa parte do que a gente falou, tirando o ponto de vista daquele de propagação, né? Não sei se vocês viram o Ransomware, simulando o Ransomware se propagando no ambiente. Esse cara não está dentro de BAS. Né? Mas a gente vê muito pessoal falando de BAS mais o Hopper, que é aquele módulo de propagação. Isso não é uma coisa que sai bastante, mas no geral dá para você fazer de forma modular, tá? Licenciamento também é modular, não depende de agente, tá? Assim, eu quero utilizar 30 agentes, não tem problema, a gente não cobra por agente, mas lembrando, raramente você vai precisar colocar 30 agentes no seu ambiente, né? Uhum. Não, perfeito. Depois, acho que tem mais duas que chegaram aqui, né? Como é licenciado? Acho que o Lucas, ele deu uma breve explicada ali, né, Lucas? Mas se quiser contemplar com mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, pessoal. É modular, tá? Então é baseado no modo, não é baseado em quantidade de usuários, primeira quantidade de agentes. Tá? Então a gente seta o módulo, define o que precisa, né? Qual que vai ser utilizado no momento de uma POC, etc. E aí a partir daí da frente a gente consegue seguir para precificação, tá? Uhum. Perfeito. E se é possível fazer uma POV do produto, posso POV? Sim, né? Claro, claro, é possível sim. Inclusive a gente faz um alinhamento conjunto aí, né, Arenji? Uhum. A gente deixa o contato aí, pessoal, e a gente entra aí em contato para fazer separar uma agenda, né? E fazer para você sem problemas. Isso, existe todo um assessment ali que a gente faz também com vocês, para entender qual o problema core que vocês querem resolver, né? Com o Simulate, daí a gente faz a POV direcionada a isso e depois a gente vai para a negociação. Mas beleza, então, pessoal. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo aqui, só para plotar os contatos nossos, tá?
Então, quero agradecer a presença de todos vocês aí na nosso Tech Talk de hoje. Aguardo vocês no próximo também. E os nossos contatos principais, eles estão aqui plotados na tela, tá? Precisando, podem entrar em contato com a gente auxilia vocês nessa frente. Lucas, obrigado pela participação, tá? De verdade. Foi muito produtivo. Obrigado, Arendt. Obrigado, Tá? Arendt. Obrigado, Thiago, que está nos apoiando aí também. Obrigado a todo o time Kigo e obrigado a todos que nos assistiram aí. Obrigado pela dedicação e tempo. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Thiagão, obrigado também, viu? Abraço para você.